Olá, como é que vão vocês? Espero que todos estejam muito bem. No vídeo de hoje nós vamos analisar esses temas aí que todos nós gostamos, a maioria pelo menos aqui gosta, que fala desses mistérios antigos. Nós vamos ver aqui algumas coisas que na minha opinião são uma bobagem completa, outras que são uma bobagem parcial e outra que, embora não seja exatamente algo que possa se provar, na minha opinião tem um bom fundamento até. Bom, o artigo aqui que nós vamos analisar, ele trata de 3 textos antigos que desmontam completamente a história tradicional que conhecemos. Aí começa a matéria dizendo o seguinte: vários manuscritos antigos controversos foram descobertos em várias partes do mundo ao longo dos anos. Os estudiosos redigiram alguns deles porque esses livros antigos descrevem uma história diferente de tudo o que possamos imaginar. Até aí eu concordo que existe uma história muito diferente do que a maioria das pessoas consegue imaginar. E mesmo nós que temos aí um pouquinho mais de conhecimento a respeito do assunto, não temos o conhecimento completo. Portanto, muitas coisas a gente pode apenas conjecturar. Mas começa-se com uma coisa aqui que, na minha opinião, é uma bobagem completa. É representado por essa figura que vocês veem na tela, que seriam representações de criaturas semelhantes a humanos que teriam vivido na Terra antes da criação de Adão e Eva. Para mim isso não tem qualquer cabimento, mas vamos ler, Nós temos de analisar tudo e reter apenas aquilo que nos interessa, aquilo que é bom, Então, teoricamente, esses registros antigos descrevem a história da gênese humana e, mais surpreendentemente, revelam a presença de muitos povos antigos que viveram na Terra antes da criação de Adão e Eva. Como resultado, esses livros representam um perigo para a história tradicional como a conhecemos, de acordo com esses historiadores. Por isso que eu trago isso, porque isso não é perigo coisa nenhuma, é uma coisa sem fundamento, é uma conjectura, e não há perigo nenhum em analisar isso. É importante que a gente analise, porque mesmo no meio de um monte de bobagens e um monte de mentiras, você consegue tirar algumas informações válidas. Por exemplo, quando se encontra um artefato antigo, e aí eles criam toda uma história inventada em torno daquele artefato, é uma bobagem, isso não tira o mérito de existir aquele artefato antigo. Então você pode focar apenas no artefato e pensar de onde ele vem. É igual aquela história da primeira ser humano lá, que eles chamaram de... Não era Eva, eu esqueci o nome. Aí eles pegaram um cérebro, um crânio ali de um macaco deformado e criaram toda uma estrutura em torno daquele crânio, inclusive um corpo totalmente inventado. O crânio existia, o resto foi inventado. Bom, vamos lá. Nessa postagem, veremos 3 textos extremamente antigos que são fascinantes de várias maneiras, isso é verdade. Esses textos desconstroem totalmente a história como nos ensinam na escola e nos fornecem uma nova perspectiva sobre o nosso passado. O primeiro deles, a Bíblia de Kolbrin, que de Bíblia só tem o nome. Então a Bíblia de Kolbrin conta a história de eventos antigos da história esquecida da humanidade. Disse que alguns dos relatos escritos na Bíblia de Kolbrin até predizem nossa história escrita, enquanto outros escritos predizem eventos cataclísmicos que ainda estão para atingir a Terra. É considerado por muitos pesquisadores como o primeiro documento judaico-cristão que esclarece a compreensão da evolução humana, criacionismo e desenvolvimento inteligente. Aí fala de design inteligente, já para mim, enfim, cada um entenda como quiser e pense como quiser. Os fundamentos matemáticos de Kolbrin mostram claramente o interesse dos antigos druidas em astronomia e matemática e discutem cataclismos globais passados. Aí, quando você está falando em druidismo, você está falando em gnose, uma gnose que chega no Reino Unido, na Inglaterra, através dessa ordem druídica. É basicamente um texto antigo que, segundo muitos pesquisadores, data dos últimos 3.600 anos, então não seria tão antigo. Mas pode ser muito mais antigo do que é dito, segundo eles. Os estudiosos teorizam que esse manuscrito antigo foi feito virtualmente na mesma época que o Antigo Testamento. A Bíblia de Kolbrin foi feita por vários escritores. Esse texto antigo possui 2 partes que perfazem um total de 11 livros. Curiosamente, teoriza-se que esses arquivos antigos narram a história da criação humana e relatam, o que é mais surpreendente, a existência de vários povos antigos que estiveram no planeta antes da criação de Adão e Eva.
Então eu acho até interessante que vocês leiam o tal livro de Colbrin, a tal Bíblia de Colbrin, porque ele vai falar de uma situação que não é exatamente aquilo que está sendo interpretado, de que existiam povos anteriores a Adão e Eva. Porque, na verdade, pessoal, existiram várias criações de Deus, né? As próprias Escrituras falam. Então, lá no princípio, no livro de Gênesis, diz assim, que havia algo no plural, no momento da criação de Adão e Eva. É dito assim: façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. Não está lá Deus dizendo, farei o homem à minha imagem e à minha semelhança. Está escrito, vou repetir, no plural, façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. Então se subsume que haviam mais seres ali naquele momento, enquanto que há uma interpretação que diz que o que estava se tratando naquele momento era da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né, tratando entre si da criação do homem. Então, os três num só diziam, façamos a nossa imagem e nossa semelhança. E aí há outros que dizem que não, que isso se trata dos deuses astronautas, uma teoria que para mim não tem fundamento, que aí acaba redundando naquilo que eu chamo de fake alien, mas eu respeito. E aí há também uma teoria que fala de que estava se tratando de Deus e da criação anterior dele, que seriam os arcanjos, anjos, serafins, querubins, etc. É interessante que você leia, mas sempre cuidado na interpretação, né? Porque as pessoas que não tiverem a devida precaução, né, na verdade não deveriam ler se não tiverem precaução e reterem apenas aquilo que for bom nesse tipo de informação. Então, alguns estudiosos proeminentes até mesmo categorizaram a Bíblia de Colbrin como a primeira Bíblia antediluviana. O livro antigo retrata, entre muitas coisas, os anjos caídos. É bem interessante esse livro. O segundo livro é o livro de Enoque, que é um livro apócrifo também, mas que é citado nas Escrituras. O livro de Enoque é citado. Então, esse livro eu já dou uma importância grande nele. O que ele diz aqui? Desde que foi encontrado, o livro de Enoque é considerado um dos livros antigos mais assustadores e surpreendentes já descobertos. O livro de Enoque é, na verdade, um livro manuscrito religioso judaico que é historicamente atribuído ao bisavô de Noé, de nome Enoque, por isso o livro de Enoque, o bisavô de Noé. O livro de Enoque é considerado por muitos estudiosos um dos textos apócrifos não canônicos mais essenciais de toda a história, e eu me incluo nessa lista. Teoriza-se que influenciou uma parte considerável das crenças cristãs. Esse livro antigo narra, na primeira parte, o desaparecimento dos chamados vigilantes, os anjos que criaram os Nefilim. O livro é resumido em 5 seções principais que são consideravelmente diferentes umas das outras, realmente. É muito interessante que você leia esse livro por completo. A primeira parte fala do livro dos vigilantes, a segunda o livro das parábolas, a terceira o livro astronômico, o livro dos sonhos e a epístola de Enoque. E por fim, o livro dos gigantes. Todos eles, se você parar para analisar, têm um tema em comum, né? Então aqui é uma ilustração da Guerra do Céu pelo Paraíso Perdido de Milton. Então, isso aqui eu uso muitas vezes lá na comunidade fechada, essa imagem, né? Ultimamente, aliás, nos últimos vídeos eu não tenho usado tanto, não que não seria cabível, mas é para não desgastar tanto o uso da mesma imagem. Mas o que trata esse último livro? Este livro incrível, que remonta a mais de 2000 anos, baseado em estudos meticulosos, demonstra, de acordo com vários estudiosos, que os Nefilim eram seres reais que existiram no passado, registra como eles foram erradicados. Esse livro foi descoberto há várias décadas nas cavernas de Qumran, onde acadêmicos descobriram os manuscritos do Mar Morto. Isso aqui eu cito na comunidade fechada, esse livro aqui, tá bom? Na verdade eu cito os 3, focando muito no livro de Enoque. O livro dos gigantes relata a história das criaturas que viveram na Terra no passado antigo e que foram eliminadas. O livro dos gigantes, que os estudiosos afirmam estar incompleto, dá uma perspectiva um pouco diferente sobre os Néfilins. De acordo com o que é mostrado nele, as enormes criaturas, os gigantes ou Néfilins, reconheceram que enfrentariam a aniquilação como resultado dos danos e atitudes destrutivas. Eles, os Nefilins, os gigantes, então,
Aliás, eu vou abrir um parágrafo aqui, só vou explicar uma coisa para nós lermos então essa última linha e encerrar. Quando você fala nas criaturas míticas antediluvianas, na verdade não são apenas os Nefilim. Nefilim era uma das vertentes, né? Então existiam os Anzumins, os Nefilim, meu Deus, me falta o nome, mas são vários os nomes, todos eles inclusive abordados lá na comunidade fechada. Tem um setor lá que eu trato criatura por criatura dessas mitológicas, né, que são citadas. É uma história muito interessante. Eu sou fascinado por esse tipo de história antiga, antediluviana, mesmo que seja tratado como mitológica. Mas enfim, para terminar, né, então eles, os Nefilim, então, teriam pedido para que Enoque falasse com Deus em seu nome. Escritos antigos descrevem em detalhes como os Nefilim viviam na terra, causando estragos e caos. Isso aí não é falado apenas no livro dos gigantes, também é falado no livro de Enoque, só que não tão detalhadamente nesse quesito, onde eles teriam sonhado, esses Nefilim, né, que viria uma destruição sobre eles. E então, eles, sabendo que viria a destruição, foram falar com Enoque, sabendo que Enoque tinha ainda contato com Deus, pedindo, olha, Enoque, vá lá, fale com Deus, para que ele não nos destrua e tal. Enoque ia lá, conversava com Deus, e voltava, dizia, olha, não vai ter jeito, vocês vão para o buraco. Aí foi mais uma vez, eles pediram mais uma vez, ele foi de novo e disse, não, está decretado, não tem jeito. E aí é contado também nesses mitos, que nesse momento, então, eles teriam destruído as árvores gigantes, né? E aí há toda uma história por trás dessas árvores gigantes, que eram chamadas as árvores de silício. Uma história muito interessante também, que a gente também aborda lá na comunidade, porque esses mitos, pessoal, por mais que sejam tratados por mito como para a maioria, para muita gente muito importante no mundo, muito importante de fato, sabe? Não estou falando aí de pessoas quaisquer, né? Estou falando de dirigentes políticos de alta patente, empresários do topo da cadeia do comércio e das finanças internacional, grandes artistas. Não é por acaso que Hollywood está envolta em tantos mistérios que falam de cultos obscuros e religiões parcialmente inexplicáveis. É porque esse pessoal que está lá no topo, eles levam muitas dessas coisas que as pessoas tratam como mitologia ou como uma historinha da carrochinha, eles levam como verdade, né? Então, mesmo que você não queira acreditar, ou mesmo que eu eventualmente não acredite, não interessa o que você acredita ou eu acredito, para que a gente entenda para onde vai o rumo do mundo. Interessa você entender no que acreditam aqueles que determinam o rumo do mundo, aqueles que são os verdadeiros agentes históricos. Ou dirigindo os agentes históricos, né? Personalidades dirigindo o eventual agente histórico. Então, é muito interessante você estudar esse tipo de tema. Lá na comunidade, mais uma vez, eu abordo, mas não é necessário entrar lá. Você pode buscar por conta própria, esse material é vasto, tanto em livros, quanto em sites, quanto em vídeos. Existe um vasto material. Eu lá fiz uma espécie de... como é que eu posso dizer? Eu organizei o material, né? Eu cataloguei, eu coloquei muitas informações adicionais, opiniões, análises, imagens, né? Então eu organizei isso, né, que eu estou falando, que é uma pequena parte do que está lá na comunidade. Eu falo de outros temas também, de ciência, de tecnologia, transhumanismo, política internacional, mas só que tudo isso eu coloco de uma maneira conectada, eu vou amarrando os pontos, né? Deixo alguns pontos soltos no começo, que eu vou amarrando lá no fim, depois de trazer uma série de informações. E não venho aqui dizer que eu estou fazendo propaganda da comunidade fechada, porque eu não estou nem deixando o link disponível para que você ingresse lá. Eu só estou dizendo que eu tenho orgulho de ter conseguido organizar esse conhecimento da maneira que eu estou organizando lá. Não porque tudo surgiu da minha mente, não é isso, mas ter conseguido catalogar aquilo lá e ter ordenado o pensamento, porque o material que você encontra sobre o assunto é tão vasto, mas tão vasto, que muita gente se perde, muitas vezes até atrás de bobagens que não têm fundamento nenhum. Mas é isso, pessoal. Eu só queria trazer esses livros aqui para vocês, para que vocês vão investigar por conta própria.
né, porque eu acho muito interessante que as pessoas tenham conhecimento a respeito da existência desse tipo de assunto. Beleza? Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.